colocar aqui, pronto, liguei meu som. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, boa tarde para todos vocês, meu querido aluno do seminário, minha aluna, professor, todos aqueles que acompanham esta live, Teologia em Foco, nesta tarde de 18 de setembro. Nós vamos conversar hoje sobre um tema muito especial. Nosso convidado já está aqui do nosso lado, daqui a pouquinho eu apresento o convidado e o tema. E, antes disso, eu quero convidar você que não conhece ainda a instituição, que está assistindo essa conversa e esse encontro aqui, que você acesse, então, o Seminário do Sul nas nossas redes sociais, visite lá o site do seminário, seminariodosul.com.br, visita também o nosso canal lá no Instagram, lá no Facebook e lá no YouTube, e você, com isso, consegue acessar as informações que o seminário tem para você, a respeito de cursos, de eventos, a respeito de grupos de pesquisa, uma série de coisas que nós temos para oferecer a você, vocacionado, líder da igreja, servo do Senhor. Então, está aí o endereço, seminariodosul.com.br/inscrição, você tem aí acesso aos cursos disponíveis para você, cursos de pequeno porte, de 30 dias, cursos de 1 ano, cursos de 2 anos e curso de 4 anos, que é o nosso bacharel em teologia e o nosso curso de licenciatura em música. Muito bem, fiz aí a nossa chamada para os nossos canais e, sem mais demora, chamo o nosso tema de hoje, que é alegrias e tristezas do Ministério Pastoral, as alegrias e tristezas do Ministério Pastoral, e quem conversa conosco sobre este tema muito interessante, é o pastor Manu Mesa Barba. Meu amigo pastor Manu Mesa Barba, nós nos conhecemos já há bastante tempo, de caminhada, ele já ministrou na minha igreja, já estive com ele em outros lugares, andando por aí afora, ele é pastor da Igreja Batista em Guaranhus, lá na Serra, no Espírito Santo. Ele é presidente da Ordem de Pastores Batista do Espírito Santo, é formado em teologia pelo Seminário Batista do Espírito Santo e também pela Faculdade Unida de Vitória. E o pastor Manu está aqui agora para conversar conosco sobre este tema, o Ministério Pastoral. Pastorzão, envolvido no ministério, envolvido, enganjado na Ordem de Pastores. Eu creio que ele é uma das pessoas mais interessantes e apropriadas para conversar com o nosso aluno, com o nosso vocacionado sobre este tema, a questão daquilo que alegra e daquilo que entristece o coração do pastor. Então, meu querido pastor Manu, seja muito bem-vindo neste encontro nosso. Eu quero que você, já nesta primeira palavra sua, se apresente para o nosso aluno, para o nosso acompanhante, quem acompanha aqui a nossa live. Diga quem é você, fala um pouquinho da sua caminhada, da sua trajetória ministerial e acadêmica, para que eles possam saber quem é o pastor Manu Mesa Barba. Boa tarde. Tá me ouvindo bem aí, Valtair? Ouço, pode falar, ouço muito bem. Rapaz, eu estou aqui no quintal maravilhoso da casa da minha mãe, em Tombos, Minas Gerais. Que privilégio estar com você nessa tarde e, ao mesmo tempo, estar aqui na casa da minha mãe, visitando minha mãe, minha avó, e usufruindo aqui desse quintal. Daqui a pouco vou fazer um churrasco, tomar um banho de piscina. Ô, glória! Mas, meu querido, é para mim um grande prazer, uma grande honra estar aqui com você. Tudo que você falou aí procede, a não ser pelo detalhe da cidade. Você mencionou a cidade da Serra, mas a Igreja Batista Guaranhuns fica em Vila Velha, no Espírito Santo. E apesar de estar atualmente presidindo a Ordem dos Pastores Batistas no estado do Espírito Santo, é bem verdade que eu não me julgo tão apto e tão experimentado para falar de maneira muito própria desse assunto, porque eu tenho pouco tempo de ministério. É verdade que eu tenho já uma longa caminhada, mas o meu tempo ainda é curto, mas talvez pelo fato de eu ser muito intenso em tudo que faço, acabo que, mesmo em pouco tempo, já vivi bastante coisa. Então, eu sou formado em teologia, eu também tenho uma segunda formação em filosofia, tenho algumas pós-graduações na área de filosofia, de sociologia, de ética, de educação, docência do ensino superior. Fui professor de seminários teológicos no Espírito Santo. Houve uma época em que eu dava aula em 6 seminários ao mesmo tempo, de segunda a sábado. Todos os dias eu estava em um seminário diferente, um período em que eu fiquei sem pastorear, e aproveitei para me lançar
na carreira acadêmica, estudei bastante, fiz bastante cursos, dei muita aula, e foi um grande privilégio. Fui professor do CETEBS, o nosso Seminário Teológico Batista do Espírito Santo, por 4 anos. Atualmente não estou lecionando lá, por falta de condições mesmo, falta de condição. Muito envolvido no ministério na igreja local e também presidindo a Ordem dos Pastores, ficou um pouco complicado por conta também da agenda de viagens, palestras. Estou terminando um mestrado, já iniciando um doutorado, e fui convidado pela faculdade a integrar a turma de pós-doutorado para alguns estudos específicos. Então, a minha rotina e a minha agenda está bem atarefada, e estou com obra ainda na igreja local, fazendo uma obra grande, então a gente fica realmente sem tempo para quase nada. Mas, mesmo tendo pouco tempo, eu tenho 7 anos de ministério pastoral, e fui eleito, eu tenho agora 38 anos de idade, farei em dezembro, no dia 15 de dezembro, farei 8 anos de ministério pastoral. Fui consagrado aos 30. No meu tempo de seminário, eu trabalhei com juventude. No meu tempo de envolvimento com a igreja, ainda leigo, professor de EBD e líder de jovens e adolescentes, sempre envolvido com trabalho de juventude em si. No meu tempo de seminário, eu fui ministro da juventude da igreja que me enviou para o seminário. Depois, retornei para a MEAIP, onde nós nos conhecemos, onde o seu sogro, em memória, seu Elias, muito querido nosso, morava, e sua sogra, Donizete, ainda mora. Voltei e fui assumir uma congregação da Igreja Batista em MEAIP, que ficava em Condados. Deus abençoou de forma sobrenatural, a congregação deu um salto de 6 para 60 pessoas em 1 ano de trabalho. Aumentamos, fizemos obra, crescemos o máximo que pôde, colocamos o máximo de pessoas que cabia, que eram 80 naquela ocasião, e aí então eu fui para a primeira Igreja Batista em Guarapari, passei um tempo ali com o querido pastor Doronésio, pregando e auxiliando ele, mas já com a perspectiva de que eu desejava um ministério como presidente de uma igreja, porque fui pastor de jovens, fui pastor de congregação, pastor auxiliar, e eu queria então ter a experiência de presidir uma igreja, de colocar as minhas ideias em prática para ver se aquilo que eu pensava, se a minha filosofia ministerial era de fato viável para a igreja nesse tempo. Então foi aí que surgiu, em maio de 2015, tomei posse na Igreja Batista Guaranhuns, em Vila Velha, a convite daquela igreja, uma igreja que passou por uma grande dificuldade. Ela se dividiu por algumas ocasiões, teve uma divisão por uma questão doutrinária, depois teve uma divisão por uma questão administrativa, depois uma questão muito que prejudicou muito a comunidade por questões de relacionamento. Então, cheguei ali, a igreja contava com pouco mais de 30 pessoas, 40 pessoas, uma igreja que tinha uma estrutura grande, um potencial muito grande, mas que viveu algumas situações infelizes, então precisava ser revitalizada, reestruturada, para que então pudesse ser aquilo que Deus intentou para que ela fosse naquele lugar. Então, completei agora em maio 5 anos que estou ali naquela igreja, e tivemos o privilégio de ver a igreja cheia por várias ocasiões. Primeiro porque ela encheu do jeito que ela era. Nós compramos então 20 bancos a mais, daqueles de madeira bem grande, que cabem de 6 a 8 pessoas, e aí encheu novamente, e aí nós colocamos na galeria e encheu novamente. Então nós estamos agora num projeto lá de uma rampa de acesso, fazer uma quadra do lado, e o próximo passo é então fazer uma projeção do templo para que ele aumente de tamanho, para que a gente possa continuar crescendo ali e servindo a Deus, e tem sido um tempo muito abençoado, muito próspero e muito milagroso da parte de Deus para nós ali em Guaranhuns. Então, basicamente, essa é a minha história relacionada ao ministério pastoral. Fui ovelha, não posso deixar de mencionar isso, eu fui ovelha do pastor Nilson de Márzio, na Igreja Batista Central, em Volta Redonda, um decano da nossa denominação, um nome muito honroso, muito honrado, e eu tenho grande
privilégio de ter sido batizado por ele, doutrinado, discipulado por ele, e a minha vocação para o ministério pastoral veio, então, ali no ministério do pastor Nilson de Másio, na pregação de um missionário, aqueles apelos vocacionais que tínhamos antes, Valtair. Não sei por que nós paramos com essa prática, mas foi num desses apelos que eu fui despertado para a vocação aos 17 anos. E aí fui para o seminário aos 25 anos, alguns anos depois, por conta de alguns caminhos. Para quem não sabe, eu era skatista profissional, morava em São Paulo, viajava, disputava muitos campeonatos, então Deus foi me empurrando, me impelindo para o ministério, de maneira que mudei para o Espírito Santo, para a cidade de Guarapari, já casado com um filho. Então, no envolvimento com a igreja local, a Igreja Batista em Meaípe, aquela vocação foi despertada, e aí começou todo o processo, então fui encaminhado ao seminário, consagrado em Meaípe pelo pastor Samuel Ildefonso, a quem eu também sou muito grato. Olha que coisa bonita. Você compartilhou, então, com o nosso seminarista, com o nosso aluno, aquele que, nesse instante, está no seminário, a sua trajetória. E ele pode olhar para essa sua trajetória, Manu, e se inspirar, né? Porque estes alunos nossos aqui, eles têm situações de vocação distintas, mas todos eles passaram, né, por momentos parecidos com os que você narra aí, ou seja, momentos de vocação, momentos de liderança na igreja, momentos em que Deus desperta a vocação durante uma atividade, um congresso, e este aluno, depois de experimentar isso na igreja, ele acaba indo em direção ao seminário, como acontece, então, com o nosso aluno, como aconteceu com você também. Eu creio, Manu, que a partir dessa sua fala, esse tempo, que é realmente curto, entre o tempo de seminário e o tempo de ministério, pode ser útil, inclusive, para avivar a memória, porque depois de um tempo a gente acaba esquecendo, né, como é ser seminarista, como é aquela ansiedade. Você narrou aí um pouquinho a questão do ministério. Eu acho que uma das coisas que mais provoca ansiedade no aluno, especialmente o aluno formando, o quartanista, depois que eu terminar meu curso, para onde eu vou? O que eu vou fazer da vida? Não recebeu ainda convite de igreja, ainda não tem concílio programado, o pastor dele não pensou no concílio ainda, ele está em crise, porque não sabe se o pastor dele vai pedir o concílio. Eu acho que você tem na memória essa situação, e pode até dar um conselho para esse meu quartanista, para esse meu formando. Fale para ele um pouquinho, então, Manu, dá um conselho para ele. Então, é perfeitamente normal acontecer isso. Todos nós passamos por isso. Aliás, Valtair, você sabe qual é a diferença de pastor para seminarista? Diga aí. O pastor acha que sabe tudo. O seminarista tem certeza. Então, meu querido, é normal. Quando a gente está prestes a se formar, com muitas convicções já firmadas, passamos já pela crise, primeiro da crise da vocação, porque me parece que quase, eu não vou dizer que é uma regra, que tem suas exceções, mas quase que uma regra para todos nós, aquele momento que antecede a ida para o seminário é um momento de crise, onde a gente precisa, de fato, tomar a decisão de ir para a formação e que vai acabar desembocando no ministério. Eu tive essa crise pré-seminário. E depois temos essa crise que é pré-formatura. O último semestre, o TCC, a monografia ali já ficando pronta, e a gente já na atividade ministerial, no ministério, numa congregação, ou seja lá o que for, bate aquela ansiedade, e aí quando a gente forma, essa crise, se a gente não é imediatamente inserido no ministério, mediante um concílio, na minha opinião, a crise dá um turbo, porque a gente entra num estágio, eu não vivi muito esse tempo, mas eu tenho três formados na minha igreja, que são minhas ovelhas, são formados em teologia, mas ainda não pediu o concílio, ainda não foram consagrados. Então, eu lido com eles e eu sei exatamente qual é a crise. A crise é que eles não são mais um membro comum, normal da igreja, porque já são bacharéis em teologia. E aí alguns irmãos já começam a chamar de pastor, ainda que na brincadeira ou na seriedade, a coisa já começa a aflorar.
Então a ansiedade aumenta. Mas ele também ainda não é pastor, então ele fica nesse limbo, ele fica nesse gap aí entre ser um membro e ser um pastor. Aí a crise é que a gente não é nada. A gente é um bacharel. Bacharel é o quê? Eu não sou mais um membro normal. A igreja já olha para mim com muita expectativa, porque eu sou formado em teologia, mas eu ainda não sou pastor, então, percebe? Aí começam a vir alguns convites, e aí coloca um PR na frente do seu nome, e você ainda não foi consagrado, e aí isso gera um desgaste, porque você precisa se explicar que você ainda não foi consagrado e tal. Então, todas essas celeumas que acontecem nesse período aí, pré-formatura, formatura, pré-concílio, são normais, acontecem. O que você precisa é manter os seus olhos fitos em Jesus, na sua vocação, que o que Deus preparou para você na hora certa, no tempo certo, no lugar certo, vai alcançar a sua vida. Não fique tentando forçar a barra, não fique tentando, sabe, fazer manobras, falar com um, falar com outro, tentando ajeitar para meio que acelerar o processo. Não caia, não permita que a sua ansiedade te leve a tentar ajudar a Deus. A Bíblia nos conta a história de Abrão com Sara, e nós vimos ali que Sara, com a sua escrava Agar, tentou dar um jeitinho para ajudar a Deus a cumprir a promessa do filho. E nós sabemos muito bem o problema que isso gerou e que perdura até hoje lá na Palestina. Então, meu querido, muito cuidado com o que você promove aí para ir ao ministério, porque isso depois pode se voltar até mesmo contra você. Não tente ajudar a Deus. O Deus que te chamou, ele vai te sustentar, ele vai te enviar, ele vai te colocar no lugar certo, na hora certa, para que você dê fruto conforme a vontade dele. Procure tirar toda a ansiedade. Faça o que o apóstolo Pedro orientou. Deposite nele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Experimente o cuidado de Deus, deixa fluir, porque quando acontecer, se for de forma natural, vai ser muito mais prazerosa. Amém. Ô, querido Manu, recebemos aqui agora o abraço da Zilanda e da Elizabeth. Manda uma saudação para você e para mim. Zilanda e Elizabeth, devolvo a saudação, que bom que vocês estão conosco aqui. E quem está nos acompanhando, pode colocar aí, né, nos comentários do canal que você assiste, pode ser no YouTube, pode ser no Facebook, coloca no comentário uma observação, coloca no comentário uma reação, manda um abraço se você desejar, manda uma pergunta para o pastor Manu, e nós vamos conversar sobre a sua questão durante a nossa live, tá bom? Faça isso aí nos comentários, a gente vai conversando, e eu olho aqui os comentários e levanto a questão para o pastor Manu. O Gidalti Pereira, de Souza, levantou uma questão que eu acho que é importante, o Manu. Eu vou aproveitar, porque eu tinha, curiosamente, Gidalti, eu já tinha até, inclusive, levantado essa questão aqui, porque é uma pergunta que aparece de vez em quando, né? O papel do seminário na vocação, Manu. O Gidalti tem razão. A figura do pastor não é o seminário que o faz, tá? Tá claro isso, nós sabemos todos, né? Então, se não é o seminário que faz o pastor, Manu, qual é o papel do seminário na figura do pastor? Qual é o papel do seminário no ministério pastoral? E para a gente personalizar ainda mais a questão, qual a importância do seminário na formação do pastor Manu Meza Barba? Muito, muito boa a sua leitura, Valtair, e muito perspicaz a maneira como você pegou o questionamento e levou a pergunta de forma prática, genial, brilhante, como você sempre é. Para mim, eu concordo perfeitamente com você que o seminário, a formação teológica, seja lá em faculdade, seminário, etc., ela não vai fazer o pastor, ela não vai produzir o pastor. A vocação vem de Deus, a capacitação vem de Deus, e o dom para o ministério pastoral, que está ali em Efésios 4:11, pastor e mestre, né? Poimenas, kai, didáskalos, duas características de um mesmo ministério. Isso vem do Senhor, Ele mesmo deu à sua igreja para a edificação da mesma. Então, o papel de Deus, ele será feito na formação de um pastor. Agora, o seminário, ele entra com a mala de ferramentas, porque tem gente que leva jeito para artes, tem gente que leva jeito para a construção civil, tem gente que leva jeito para mexer com madeira.
e tem gente que leva a gente para trabalhos manuais. A pessoa nasce com aquilo, uma espécie de aptidão, de talento inato. Mas se ela não tiver as ferramentas corretas, pode ser o melhor artista. Se ele não tiver o pincel correto, a tinta correta, a tela correta, o quadro não vai atingir o potencial que deveria com o talento daquele pintor. Portanto, o que eu penso do seminário é que ele vai fornecer ao vocacionado, para contribuir na sua capacitação, essa mala de ferramentas, para que o pastor chamado por Deus, capacitado por Deus, enviado e sustentado por Deus, possa, a cada circunstância do seu ministério, abrir essa mala de ferramentas e saber o que usar e como usar de acordo com as circunstâncias que aparecerem. Então, na minha vida, no meu caso, foi muito importante o seminário, muito, muito. Por exemplo, desde novo convertido, eu já pregava. Eu converti com 16 anos e batizei 2 dias depois do meu aniversário de 17 anos. E aí, mesmo sem ter batizado, o meu envolvimento já era tão intenso com a igreja, e comigo sempre foi assim, muito rápido. Eu comecei a jogar basquete, e aí, meses depois, eu já estava jogando num time, daqui a pouco já estava disputando o Carioca, e rápido. Aí eu comecei a andar de skate, de amador para profissional, fui morar em São Paulo, tudo muito rápido. Então, sempre foi rápido. E aí, eu fui para os embaixadores do rei, porque com 16 anos ainda, né, era o ministério que estava apropriado para mim, para a EBD dos adolescentes, e também para a Unijovem, a saudosa Unijovem, que acontecia aos domingos às 18 horas. Então, o nosso líder, naquela ocasião, me pediu: Manu, no próximo domingo você pode trazer uma palavra? Como era uma união de treinamento, era uma palavra curta, de 5 a 10 minutos no máximo. E eu fiz o que todo pregador leigo, iniciante, faz. Olha para o seu pastor, olha para o texto bíblico, lê o texto como seu pastor leria e prega aquele texto como seu pastor pregaria, ou aquele tema que vem à sua cabeça. Então, as minhas primeiras pregações foram basicamente reproduções das pregações do meu pastor, com alguns acréscimos da minha percepção, com algumas ilustrações que eram próprias minhas, mas assim, a gente começa meio que imitando. Depois a gente vai descobrindo a nossa maneira de fazer e vai fazendo. E aí eu continuei pregando. Então, antes de ir para o seminário, eu já tinha pregado em várias igrejas, em várias cidades, estados. Eu morava no Espírito Santo, tinha ido a Governador Valadares para ser preletor num congresso grande de adolescentes. Então, assim, essa rotina e essa agenda de preletor, meio, entre aspas, conferencista, já fazia parte da minha vida e eu não tinha pisado no seminário. E aí, qual é a diferença que eu percebo? Eu pregava e recebia muitos convites. Então, eu quero supor que eu não pregava mal, eu pregava a contento. E eu recebia muitos convites, sobretudo focado em juventude. Mas depois que eu fui para o seminário e adquiri a ferramenta chamada homilética, eu tinha uma caixa de sapatos com os esboços de sermões que eu havia pregado até então. Eu peguei aqueles esboços, joguei todos fora. E fiquei, Valtair, com muita vergonha, porque eu percebi que Deus falava através de mim, ok, Deus me usava, Deus ministrava, muito adolescente foi salvo, foi impactado, foi confrontado e desafiado pela palavra através de mim. Mas depois que eu adquiri a ferramenta e eu comecei a fazer com a ferramenta correta, o dom já existia, a capacitação de Deus já estava ali, mas quando eu peguei a ferramenta certa, aí o resultado é maior com menor esforço. É como você tentar bater um prego com um alicate. Você vai conseguir bater o prego? Vai. Mas depois que você pega um martelo, aí você percebe a diferença, que o martelo é que foi feito para bater o prego e não o alicate. Então, na minha percepção, o seminário vai dar essa mala de ferramentas para o pastor vocacionado e capacitado por Deus exercer o seu ministério de maneira mais eficiente e menos custosa. Muito bom. Estou conversando aqui com o pastor Manu Mesa Barba, pastor da Igreja Batista de Guaranhus, pastor
também presidente da Ordem de Pastores do Estado do Espírito Santo, conversando conosco sobre alegrias e tristezas do ministério pastoral. E ele, olha que ele não entrou ainda no aspecto de alegria e tristeza, ele vai fazer isso ainda durante a nossa conversa, né? Mas o assunto está rendendo, e já tem até mais uma questão que apareceu aqui para você, pastor Manu. O Gladstone Oliveira está levantando a seguinte questão: o sustento pastoral na atualidade, ele vem em linhas gerais da igreja, e as igrejas não querem muito a melhorar esse sustento, ou seja, elas estão dando um sustento não tanto a contento. Eu estou interpretando o texto do Gladstone, tá? E aí ele pergunta no final assim, já que as igrejas não contribuem tanto e a relação salário e atuação pastoral ainda é deficiente no Brasil, como resolver esta equação, pastor Manu? Pastor Valtair, essa é uma pergunta muito boa e muito recorrente, inclusive. Eu não vou citar nomes, mas e você sabe muito bem, algumas denominações que trabalham com a ideia de piso salarial, de teto salarial, de salário, como é que fala? Não sei se eu chamaria de justo, equilibrado, ou um salário médio, mais ou menos igual para todos os obreiros, onde eles podem mudar de lugar, não importa se a igreja é grande ou pequena, os obreiros ganham relativamente iguais. Eu não sei se eu apontaria esse caminho como uma possível solução, sabe? A denominação chegar a uma conclusão, a convenção e ordem de que, então, os pastores batistas precisam ter um salário mais homogêneo para que a coisa... não sei se esse seria o caminho. Por quê? Porque há pastores e pastores. Há igrejas e igrejas. Então, quando o irmão querido aí traz a questão, talvez ele está trazendo a questão baseada na sua vivência, onde o contexto é de uma igreja que tem tratado o seu obreiro de maneira, vou usar uma palavra aqui, mas não quero que seja interpretado de maneira pejorativa, mas assim, de forma mesquinha, está, como ele mesmo disse aí, está dando sustento, mas não a contento na sua interpretação. Mas aí há que se analisar também, porque a questão é, a igreja não valoriza o pastor, ou é o pastor que não valoriza o seu ministério naquela igreja? Porque esse problema ele tem duas fontes. Ele pode ser fruto de uma igreja mesquinha, de uma igreja egoísta, de uma igreja que não sabe exercer o princípio da honra com seus obreiros, mas também esse problema pode ser oriundo de um pastor que não trata o ministério de maneira valiosa, valorosa e honrosa. Agora, a gente precisa analisar caso a caso. Então, existem situações em que o pastor é trabalhador, o pastor é muito profícuo, o ministério é próspero, muitas vidas são salvas, restauradas, a igreja cresce, a arrecadação da igreja aumenta, mas a igreja não pensa em melhorar o sustento do seu pastor. Então, isso denota que a fonte do problema está na igreja. E há, sim, muitas igrejas que ainda têm essa mentalidade muito fechada quando diz respeito à generosidade com o seu pastor. Agora, há também aquela situação em que a igreja é generosa, a igreja dá o melhor que ela pode, só que ela já chegou no patamar máximo que ela podia, já estancou a possibilidade de sustento. E nós temos que pensar que cada igreja tem uma arrecadação, cada igreja tem um nível de despesas, então o obreiro, a prebenda, o salário, chame como quiser, destinado ao pastor daquela igreja, tem que caber no orçamento total daquela igreja. Então, assim, uma vez eu estava numa reunião de pastores, eu era recém-consagrado. Na verdade, eu ainda sou recém-consagrado, mas 7 anos de ministério não é nada. Você está com quantos anos, Valtair? Já para 30 ou mais, né? Pergunta não, rapaz. Toca o e eu não estou com essa pergunta querendo te chamar de velho, porque eu sei que você foi para o seminário, você não tinha nem barba ainda, né? Você foi praticamente uma adolescente. Cheguei no seminário com 18 anos. Então, décadas aí, 2, 3 décadas de ministério,
Eu ainda me considero muito, muito novo, muito recente. Tenho, pela bondade e pela graça de Deus, experimentado muita coisa boa em pouco tempo. Deus tem me honrado, Deus tem me dado muitas oportunidades, eu tenho aproveitado da melhor maneira possível, mas eu não perco da minha consciência o fato de que eu ainda estou só começando. Mas na minha leitura, ainda que tenra, a minha leitura alguns pastores são mal remunerados porque também produzem mal no ministério. Há também aquelas igrejas que são bem pastoreadas, mas que são mesquinhas e não são generosas com seus obreiros. Diante desse contexto, uma vez eu estava numa reunião de pastores, e um pastor muito experiente, muito próspero, de uma igreja mega e com um salário bem avantajado. Ele era o preletor, o orador daquela reunião, um café de pastores. E estávamos num grupo reduzido, a coisa ficou num contexto mais intimista, não usou nem microfone, abriu a Bíblia e ele foi falando, e eu ali, recém-consagrado, bebendo de toda aquela experiência, de toda aquela prosperidade ministerial, e aí, de repente, ele virou e falou assim: olha, eu cheguei lá na igreja esses dias, fiz uma reunião lá com a liderança e falei: olha, eu não quero mais que aumente meu salário, pode parar nisso aí, porque para mim já está bom. Aí, eu estava nas últimas cadeiras, então eu não vi o semblante dos meus colegas, mas eu imagino que o pessoal deu uma certa assustada com essa informação, e ele, percebendo o feedback instantâneo, ele já emendou com a resposta. Ele disse: espera aí que eu vou explicar. Ah, você está me olhando desse jeito, você deve achar que eu ganho muito, né? Então eu vou falar para você. Eu ganho, e aí ele disse lá, X mil reais. E era muito. Só para vocês terem uma ideia. Naquela ocasião, o salário daquele pastor era 30 vezes mais do que o meu naquela ocasião. E aí, quando ele falou, eu ganho X mil reais, mas eu não ganho muito, não. Ele falou, Valtair, eu não ganho muito, não. Eu acho que lá atrás, eu fiz uma cara de assustado. Eu devo ter feito. Porque ele olhou e falou: você aí, grandão, alemãozão aí, você tá assustado por quê? Você acha que eu ganho muito, né? Quanto é que você ganha? E aí eu falei o valor 30 vezes menos que você. Aí ele falou: pois é, eu aposto com você que você ganha mais do que eu. E aí eu buguei, eu falei: como assim eu ganho mais do que ele? Ele ganha 30 vezes mais do que eu. E aí ele me fez uma pergunta crucial, Valtair. E naquela manhã eu aprendi uma lição preciosa. E por isso que esse cara é grande e é próspero, ele é fera, é um águia. Ele virou para mim e falou assim: qual é a arrecadação da sua igreja? E naquela ocasião, Valtair, o meu salário, ainda que pequeno, representava 50% da arrecadação da minha comunidade. Aí ele virou e falou para mim: tá vendo? Você onera a sua comunidade em 50%. O meu não chega nem a 10%. Viu como eu ganho menos que você? Tá vendo, meu irmão? Uma questão de ponto de vista, não é? Interessante essa argumentação, Manu. Mas eu acho que vale a pena realmente pensar sobre essa questão, não culpar a igreja ou uma figura pastoral específica, mas entender que cada caso deve ser estudado, analisado, refletido à luz das circunstâncias locais. Eu acho que esta que é a questão. Concordo com você que não dá para tabelar remuneração pastoral, porque isso depende de relacionamento entre esse obreiro com a igreja local, com a quantidade de pessoas que tem ali dentro, o tempo que ele dedica para esta igreja, aquilo que ele faz além do trabalho pastoral, uma série de elementos que não dá para discutir isso na forma de um regulamento de remuneração. Eu queria agora entrar especificamente na pergunta central da nossa conversa, que é alegrias e tristezas. Eu vou começar com as alegrias, que é a parte gostosa e suculenta. Pensamos justamente na alegria, e é a alegria que nos trouxe para o ministério, é a alegria pastoral que me deixou feliz da vida quando eu embarquei de Mantena para o Rio de Janeiro. Foi a alegria, não está pensando nas tristezas, está pensando nas alegrias, né? As tristezas só depois. Pois bem, meu querido Manu, o que eu queria que você falasse para a gente aqui agora em 2 níveis. No primeiro nível a partir da sua experiência local, de igreja local, aquilo que na sua igreja trouxe alegria para você, pensando no seu recorte
da igreja de Guaranhuns. E depois você extrapolasse esse recorte e pensasse de forma macro, aquilo que pode alegrar um pastor de uma maneira geral. Então, começa com o recorte local e depois parte para o macro, pensando o que alegra o coração do pastor. Ok. Bom, como eu disse, eu comecei pastoreando juventude, progredi para pastorear uma congregação, depois progredi para auxiliar um pastor, sobretudo no púlpito naquela ocasião, e depois progredi para a presidência. Então eu penso assim, que dependendo da área e do nível em que o pastor está executando o seu ministério, as alegrias vão também mudando e subindo de nível. Então, assim, enquanto pastor de jovens, o que me dava mais alegria era quando um pai chegava para mim na igreja e dizia: Manu, muito obrigado, glória a Deus pela sua vida, o fulaninho voltou do retiro e está uma bênção, a Beltraninha chegou domingo lá na hora do almoço, contou a aula de EBD inteira que você deu, e já arrumou o quarto dela, pediu perdão para o pai, por causa da aula de perdão que você deu. Manu, muito obrigado, meu filho estava querendo tomar uma determinada decisão, e eu não estava acordando, e ele disse para mim que foi se aconselhar com você, você conseguiu persuadi-lo, e ele mudou de ideia, eu estava orando muito por isso, muito obrigado. Então, enquanto eu era pastor de jovens, o que me dava, claro, que a gente tem várias alegrias, né? Mas o que me dava, assim, o que queimava muito o meu coração era quando eu recebia feedback dos pais de que os meninos estavam dando frutos dignos de arrependimento, de que eles estavam, de fato, convertendo-se ao evangelho e colocando em prática aquilo que eu ministrava na vida deles. Depois eu fui para a congregação. E aí, na congregação, a gente chega, e aí é pouco recurso, é pouca gente, né? Porque quando você é auxiliar numa igreja, você tem os recursos da igreja. Você é só um pastor auxiliar, mas você tem um templo, você tem, né, o presidente a quem recorrer, você tem uma certa estrutura. Mas quando você vai para uma congregação, você fica meio assim, né? Meio solto e sem muito recurso. Então, o que me deixou mais alegre, na minha experiência, propriamente dita, o que me deixou muito feliz foi o envolvimento da comunidade, porque era um bairro de periferia, a congregação funcionava onde antigamente tinha sido uma casa, ela foi adaptada para ser uma congregação, e quando ela começou a crescer, eu então tive uma ideia de fazer uma obra para realocar os cômodos daquela casa e refazer os ambientes para ficar mais eficiente, para receber mais pessoas com mais qualidade. Só que eu não tinha muita gente na congregação, então eu tive que sair às ruas fazendo amizade com o pessoal, com o pedreiro, com o pessoal do botequim, com os vizinhos e tal, e no dia que a gente foi bater a laje da extensão do templo e quebrar as paredes e fazer a obra lá da congregação, muita gente do bairro envolvida naquela obra, ajudando, e chegava saco de cimento, e gente virando massa, gente que eu não sabia o nome, sabia nem de onde tinha vindo. Pastor, posso chamar fulano para vir ajudar? Pode. E aí o pessoal se envolvia, a obra acontecia, e depois eu via aquele pessoal que participou do mutirão, frequentando um culto, decidindo, batizando. Isso foi o que me deu mais alegria na congregação, o envolvimento da comunidade ao redor, ver uma congregação, ainda que pequena, se tornar relevante na sua comunidade. Isso me deu muita alegria. E aí, progredi depois para ajudar o pastor Doronésio, mas o meu trabalho específico lá era pregar. Na verdade, eu fiquei pregando, auxiliando, quando ele saía, eu pregava. Eu não tinha, de fato, um ministério, não tinha gabinete, não tinha uma remuneração, toda vez que ele precisava, e naquela ocasião ele tinha assumido a presidência da convenção, então ele estava precisando muito, então a ideia era, toda vez que ele precisasse, eu o substituía no púlpito, a igreja me dava uma oferta, foi uma relação muito saudável, eu fui pastoreado, mentoreado, e muito ajudado por ele naquele período, um período curto de 1 ano, onde eu deixei bem claro para ele desde o início que eu estaria ali aguardando o convite para presidir uma igreja, seja ela qual for, em que lugar for, de que tamanho que fosse, não tinha problema, eu só queria subir mais um degrau. E aí eu fui para Guaranhuns, assumi a presidência da igreja lá, como já disse, um projeto de revitalização, reestruturação, e o que me deu muita alegria é que numa velocidade também relâmpago, a igreja, eu tomei posse em maio de 2015, quando foi no culto da virada,
ou seja, 7 meses depois, o templo estava todo lotado e eu estava realizando um batismo com muitos batizandos, e aquele templo cheio com os familiares e mergulhando a turma, um atrás do outro, aquilo encheu muito meu coração de alegria. Então, em Guaranhuns especificamente, eu tenho tido muitas alegrias. Primeiro, batizando muita gente. Em 5 anos, já passamos de 100 pessoas batizadas, fazendo muitos casamentos. Tem também me dado muita alegria fazer casamento, pegar os namoradinhos ali e conduzi-los ao noivado e conversar com eles, fazer uma preparação para o casamento e trabalhar com eles e fazer o casamento e depois vê-los bem casados, felizes, engravidando, tendo os filhos. Aí vem mais uma alegria, que é apresentar os bebês. Eu fico, Valtair, eu vou lá nas nuvens, porque eu sou apaixonado com criança. Então eu faço tipo o Rei Leão, eu pego o bebê e levanto assim na frente da igreja e grito, é de Deus! E o povo bate palma e glorifica, e o bebezinho, ai, coisa mais linda. E aí, o negócio virou um evento que virou até um negócio evangelístico, Valtair. Porque o pessoal da comunidade, o bairro Guaranhuns é muito grande, muito grande. Pra você ter uma ideia, Guaranhuns tem mais habitantes do que tem aqui em Tombos, na cidade da minha mãe. Então, a notícia começou a correr, eu não sei como, mas os membros da igreja começaram a chegar e falar, pastor, eu tenho uma vizinha, e ela teve um filho, e ela achou bonito aquele negócio do senhor levantar. O senhor levantaria o filho dela também? Aí eu levanto, e aí, Valtair, começou um monte de gente da comunidade, do bairro. Quando eu digo comunidade, o pessoal que está no Rio pode entender como comunidade no contexto do Rio de Janeiro. Tá? Eu não estou falando nesse sentido, não. Estou falando no sentido mesmo de povoação ao redor da igreja. E aí o pessoal começou a trazer os bebês. E aí tinha culto que eu estava na porta, e eu tenho esse costume de ficar à porta, recebendo todo mundo que chega e depois do culto despedindo de todo mundo que vai embora. E aconteceu várias vezes da pessoa chegar e falar, você que é o pastor Manu? Aí eu conversei com a fulano de tal, que eu quero que o senhor levanta meu bebê também. Ai, que bênção, quer que consagre ele a Deus, que apresente ele ao Senhor, é isso que eu quero. Pois não, qual o seu nome? Aí eu peço a ajuda de alguém, anoto o nome dos pais, do bebê, no momento do culto eu chamo a família lá em cima, e levanto o bebê, é de Deus, tira a foto, manda a foto para aquela pessoa, e isso tem sido um fator evangelístico, porque a pessoa gosta, se sente bem recebida, bem tratada, a gente trata com muita atenção a pessoa, ela acaba voltando, acaba se decidindo, acaba batizando, acaba ficando e pertencendo à igreja. Então batizar, casar as pessoas, apresentar os bebês. Isso são coisas que dão muitas alegrias. Agora, o que eu tenho também de alegria, principalmente em Guaranhuns, são as reformas que eu tenho feito. E eu penso uns negócios meio fora da curva, assim, sou meio fora da caixa. Então, assim, por exemplo, quando cheguei lá, eu tive a ideia da gente climatizar toda a igreja. Mas aí tinha que fazer parte elétrica, não sei o que, fizemos tudo que podia. Enquanto eu não botei ar-condicionado, porque eu sou muito calorento, vocês estão percebendo aí. Enquanto eu não botei ar-condicionado na igreja inteira, ministério infantil, gabinete, secretaria, sala, EBD, tudo, onde você vai ter ar-condicionado. Eu não sosseguei, e aconteceu, isso me deu muita alegria. Depois eu fiz uma ideia de uma reforma, que foi o tratamento acústico, uma nova estética do templo e também um novo som, com um novo projeto de iluminação, pensando nas transmissões ao vivo, e isso há 4, 5 anos atrás. A gente conseguiu fazer com mutirão, com doação, compramos material em São Paulo, nós mesmos fizemos, usando madeira de pallet, reciclando muita coisa. A igreja ficou linda e ficou muito, muito eficiente, o som, a iluminação, ficou igual um teatro. E aí depois que fazer um estúdio, tínhamos lá uma sala, e vamos fazer aqui um tratamento acústico e tal, e botar um equipamento, um estúdio, para a gente gravar áudios, gravar vídeos, gravar materiais, produzir conteúdo com mais qualidade. Conseguimos fazer o estúdio, e agora fizemos a rampa, fizemos um telhado, fizemos não sei o quê, estamos fazendo uma quadra num terreno anexo à igreja, teremos uma quadra. Então, assim, essas coisas vão enchendo a gente de alegria, porque a gente vai vendo a igreja se enchendo de recursos para atender a população à sua volta e atrair as pessoas a Jesus, que é, de fato, o que a gente está ali para fazer.
Então, isso dá muita Eu alegria. acho que eu consigo resumir a sua fala dizendo que o que alegra o seu coração no ministério é ver gente, abençoar gente, se envolver com gente, provocar movimentação. E eu quero até entender, Manu, que a relação com a construção, com as reformas, tem muito mais a ver com a movimentação das pessoas, com o engajamento delas, do que qualquer outra coisa, né? Porque você conseguiria ministrar essas pessoas sem isso, mas quando você provoca nelas esta ansiedade por fazer uma reforma aqui e acolá, você leva naturalmente ao engajamento, você produz aí da igreja aí um envolvimento, e muitas pessoas se envolvendo com essas atividades. Manu, tem aqui muita gente mandando um abraço para você, tem aqui, olha só, o Marcos Manuel, de Lagoa do Carro, no Pernambuco, dizendo que está gostando demais da conversa, excelente, Agrovila Barragem, Lagoa do Carro, Pernambuco, deve ser longe. Tem um outro aqui, Alzenir Santana, de Cipó, na Bahia. De longe também, meu irmão. Tem um outro aqui, Fátima Félix, de Delfino, na Bahia. Rapaz, está chegando longe nossa conversa, hein? Tem um monte de gente aqui mandando alô, mandando abraço. Eu quero aproveitar aqui, Manu, antes de você falar sobre a última questão, que é a questão das tristezas, um colega aqui pediu novamente para você voltar ao tema recurso, remuneração pastoral. Dê uma palavra breve para ele, porque o nosso tempo já está correndo, já está bem avançado. Ele está perguntando se o caminho não seria o sustento secular, uma atividade secular para o pastor conseguir aí uma remuneração melhor para a sua família. Seria melhor, então, uma atividade secular ou pastorear de forma integral? Que conselho se daria para ele a respeito deste assunto, Manu? E depois nós entramos na última questão. Ok, eu vou tentar ser bem breve, eu peço desculpa, eu sou realmente muito prolixo, mas espero que o meu dinamismo possa ajudar no meu prolixo. Então é o seguinte, novamente, eu preciso dizer para ele, tem 2 pontos de vista. Sim, há aquela situação em que o mais eficaz é que o pastor seja de tempo parcial. O orçamento da igreja não comporta sustentar um obreiro dignamente de forma integral, então a igreja precisa compreender que o seu orçamento está pequeno e fazer a proposta ao pastor, dando a ele a liberdade de assumir o ministério de forma parcial. É uma possibilidade e, inclusive, como presidente da Ordem no Espírito Santo, às vezes a gente orienta até algumas igrejas e pastores a tomar esse caminho, ok? Agora, há um outro ponto de vista, e aí para responder eu vou contar de forma muito breve, mas eu vou dar um testemunho pessoal. Não ia tocar nesse assunto, mas já que ele insistiu, alguém já disse que é melhor falar da gente do que falar dos outros, né? Porque falar da gente corre o risco de ser acusado de soberba, mas falar dos outros corre o risco de ser acusado de fofoqueiro. Então, entre soberbo e fofoqueiro, eu acho que eu prefiro a primeira acusação. Então, assim, e eu prefiro, é uma coisa minha, eu prefiro contar as minhas histórias, usar as minhas ilustrações. Contar a história dos outros é muito legal, é muito bonito. Mas se eu tenho uma história que ilustra, eu vou preferir sempre a minha história. Por quê? Para inspirar você que me ouve a viver as suas próprias histórias com Deus. Porque viver e alimentar a nossa fé no testemunho dos outros é muito bom, mas é mais importante que a gente alimente a nossa fé nos nossos próprios testemunhos, nas nossas próprias experiências. Então, o que eu vou te contar é da minha experiência, estou falando aqui, está ao vivo, isso vai ser publicado, e o pessoal da minha igreja deve estar acompanhando, e eles sabem, é a mais pura verdade. Quando eu fui convidado pela Igreja Batista Guaranhuns, ela fica em Guaranhuns, Vila Velha, região ali de Nova Itaparica, Araçás, Novo Mega, fica bem perto da praia de Itaparica, é um lugar muito bom, maravilhoso. Eu moro lá no bairro da igreja e sou muito feliz lá. Mas eu morava, na ocasião, em Guarapari, na Enseada Azul, que é do lado de lá de Guarapari. Guarapari faz divisa com Vila Velha, mas eu morava num bairro que era mais próximo do outro lado da cidade. Então, eu vinha pelo contorno da Rodovia do Sol, da minha casa até a porta da igreja davam 72 quilômetros. A igreja não tinha casa pastoral, não tinha condições, naquele momento, de pagar-me um aluguel e não tinha condições de me remunerar e exigir de mim um ministério de tempo integral que eu estivesse lá todos os dias.
porque só de combustível, pedágio, manutenção não ia ficar inviável. Então, quais eram os caminhos? Eu assumir essa primeira solução que você deu, de tempo parcial, continuar dando as minhas aulas no seminário, continuar, sei lá, ir para o mercado de trabalho e fazer, inclusive, o que a igreja me propôs. Porque o que a igreja me propôs na ocasião do meu convite era que eu fosse na quinta-feira, que era o culto de oração, pela manhã, passasse a manhã atendendo, almoçava na casa de um irmão, voltava para a igreja, passava a tarde atendendo, gabinete, resolvendo, reuniões, seja lá o que for, ia tomar café na casa de um outro irmão à tarde, voltava para o culto de oração, depois do culto eu ia embora. Então eu passaria a quinta na igreja. E depois eu voltaria no domingo, trazendo a minha família para a EBD, almoçava na casa de um irmão, aí dava uma descansada, tomava café na casa de um outro irmão, ia para o culto à noite, depois ia para minha casa. E a proposta era, pastor, assim, nesse rodízio, daqui a uns 6 meses, o senhor já conseguiu comer na casa de todo mundo, conhecer toda a membresia da igreja. Quando eu olhei aquela proposta e olhei para a realidade da igreja, na minha cabeça conflitou, porque eu pensei assim, essa igreja precisa ser revitalizada. E esse ministério sazonal, que eu vou só numa quinta, ou só no domingo, ou só uma vez por mês, seja lá o que for, esse é o tipo de ministério que não revitaliza a igreja, ou pelo menos eu vou demorar 10 anos para revitalizar essa igreja. Então eu tomei comigo mesmo, eu, Deus, a minha família, tomei a decisão de pegar todo o sustento que a igreja me dava e jogar na estrada. E eu comecei a ir todos os dias para a igreja, de segunda a segunda. E eu fiz, coisa minha, não estou dizendo que isso é uma regra, não estou pedindo para ninguém fazer igual, eu estou contando a minha experiência. Eu fiz um propósito com o Senhor, meu Deus. Eu vou dar todos os meus dias e todo o meu recurso para este ministério. E eu peço que o Senhor me abençoe, porque enquanto eu não ver esse templo cheio de gente novamente, eu não vou sossegar. Então eu não vou tirar folga, eu não vou tirar férias, enquanto eu não ver esse templo cheio. E aí eu fui numa loja de sapatos, comprei um sapato novo, botei aquele sapato no pé e pedi ao Senhor que enquanto aquele sapato não furasse, eu não ia parar de trabalhar, eu não ia tirar nem folga nem férias, e que ele me abençoasse revitalizando aquela igreja e trazendo gente para encher aquele templo. Pois bem, com 1 ano e 4 meses, saímos de 30, 40 pessoas a encher o templo, que naquela ocasião se enchia com 250 pessoas. E aí eu tirei férias, e aí eu tirei folga, e eu morava a 72 quilômetros da igreja, fizemos um culto de oração às 6 da manhã, onde o propósito era, enquanto a igreja não estiver cheia, a gente não vai parar de orar. Então eu saía da minha casa 4h30 da manhã, chegava na igreja 5h30, 5h40, abria o salão social, esperava os irmãos, orávamos de 6 às 7 da manhã. Ia para o gabinete, ficava até a hora do almoço, ia tomar café da manhã na casa de um, almoçar na casa de outro, café da tarde na casa de outro, e já rodando o bairro inteiro. Peguei o hall de membros antigo, desatualizado, fui visitando e ligando e entrando em contato com todo mundo, e nisso, a primeira assembleia que nós fizemos, eu pedi 29 cartas de transferência do pessoal que estava voltando para a igreja. Então, Deus, de maneira muito abundante e próspera, restaurou, revitalizou aquela igreja, mas teve a minha disposição, teve o meu trabalho, teve a minha atitude no negócio. Então, você tem esses dois caminhos. Tem os dois caminhos. Você pode optar pelo ministério parcial, ou você pode optar em cair de cabeça naquele ministério e trabalhar de maneira que o produto do seu trabalho gere o sustento que você precisa. Hoje, eu tive o Ministério Integral, fiz isso no início, não me arrependo, faria novamente, e hoje eu vivo uma situação financeira muito estável, muito equilibrada, muito tranquila, a igreja, de maneira muito generosa, me remunera com o melhor que ela pode, e eu sou extremamente grato. Gostei da sua história, fico feliz em ouvi-la, muito bonito. Bonito ver a forma como Deus trabalhou na sua vida, e especialmente porque você lembrou muito bem, né? Às vezes a gente reclama, mas não trabalha o suficiente para reclamação. Então, é preciso olhar que, de repente, o problema está na questão da frase do Provérbios, né? Vamos trabalhar igual a formiga trabalha, porque Deus recompensa aquele que acorda cedo e colhe o suor, ou melhor, colhe o pão com o suor do seu rosto, diz o texto. Querido Anu, nós temos aqui uma quantidade enorme de pessoas tentando
participar, falar com a gente. Olha só, alguém mandando um abraço para você aqui, ao Zenir, já falei da Zenir, o Marcos Manuel, já falei também, a Isaura Maria, ela está dizendo que é de Pernambuco, está amando esta conversa, que Deus abençoe sua vida, Manu, ela está dizendo. O Marcelo Souza, ele está dizendo que ouvir essas histórias, as suas histórias, estão dando ânimo para ele no contexto da igreja em que ele está, que atualmente está sem pastor. Temos alguém aqui de Rondônia, que diz o seguinte, Naim Lemos diz, as suas histórias parecem histórias de Rondônia, né? Aí tem outras pessoas aqui falando, muita gente realmente tentando mandar aí um recado, falando com você. O Gidalti mencionou, e já apareceu até o texto dele aqui, né? As igrejas por onde ele passou não remuneravam a contento, então ele acabou virando professor, o testemunho do Ridalto Pereira de Souza. Eu quero continuar conversando, Manu, com você, porque já está vencendo o tempo, nosso tempo até já acabou já. Daqui a pouco o nosso canal vai nos derrubar. Eu preciso, então, continuar essa conversa contigo depois. Você toparia continuar essa conversa na próxima sexta-feira, Manu Meza Barba? Volta aí, você manda, eu só desço. Travou. Eu estava pensando, travou, ele vai dizer não. Então, tá bom. Ok. Eu quero convidá-lo, então, Manu. Se você quiser continuar agora, eu estou à sua disposição até a hora que você quiser. Se quiser marcar uma outra, eu também estou às ordens. O que você quiser, eu quero em dobro. Tá bom, então, olha só, vamos remarcar, para a gente continuar conversando. Nosso tema não foi vencido, eu tenho algumas perguntas para compartilhar contigo, o lado realmente das dificuldades, eu preciso que a gente converse um pouco sobre isso, mas o nosso tempo venceu, e aí nós não temos realmente condição de avançar. Eu vou pedir, então, para quem está nos acompanhando, que agora que é muita gente, o Evalci acabou falando para a gente aqui, que muita gente acompanhando, Evalci Braga Moraes é aluno nosso, e eu preciso, então, pedir a você paciência, que está nos acompanhando, volte a este mesmo canal, a este mesmo espaço na próxima semana, às 15 horas, para continuarmos conversando sobre isso com o pastor Manu Meza Barba. Ele voltará e nós vamos tratar destes assuntos do Ministério Pastoral. Então, quero que você volte, que você sintonize, coloque na sua agenda para você não esquecer, coloque um alerta no seu celular, na próxima sexta-feira, às 15 horas, você retorna para continuarmos conversando com o pastor Manu Meza Barba. Conversei, então, durante esta tarde com o pastor Manu. Pastor Manu é pastor da Igreja Batista de Guaranhus, é o pastor presidente da Ordem de Pastores do Estado do Espírito Santo. A conexão dele caiu aqui um pouquinho, eu vou aguardar ele voltar, porque assim que ele voltar, nós vamos orar e fechar. Pronto, voltou. Assim que ele voltar, nós vamos orar e fechar essa conversa. Pastor Manu, então faça uma oração para fecharmos essa conversa, colocarmos uns 3 pontinhos nela, e a gente continua na próxima sexta-feira, às 15 horas. Pastor, faz a oração e a gente fecha esta nossa live de hoje. Muito obrigado, Valtair. Privilégio estar com você. Sempre, sempre é um grande privilégio. Pai, muito obrigado pelo privilégio de te servir, de sermos chamados pelo Senhor, capacitados por ti, e termos acesso ao conhecimento, às ferramentas, às possibilidades que o Senhor nos concede para o melhor exercício do ministério que o Senhor nos chamou. Muito obrigado pela vida do teu servo, teu filho, pastor Valtair, que o Senhor abençoe o trabalho dele no Seminário do Sul, que o Senhor abençoe todos os professores, diretor, Fernando Brandão, que o Senhor abençoe, ó Deus, para que esses alunos, neste seminário, vocacionados pelo Senhor, tenham a melhor capacitação possível, adquirindo as melhores ferramentas possíveis, para que os seus ministérios sejam o melhor possível, pois o Senhor merece o nosso melhor. Essa é a minha oração, colocando todos os seminaristas, todos os pastores, professores, todos os envolvidos nesta obra de formação acadêmica, teológica e ministerial, que possamos ser instrumentos poderosos em tuas mãos, e que o Senhor faça a tua vontade em nós e também através de nós. Muito obrigado pelo privilégio de compartilhar a minha história com esses queridos. Te louvo, te agradeço por esse grande privilégio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para todos vocês, então, a gente se encontra na próxima sexta-feira, às 15 horas, com a graça de Deus. Pastor Manu, fica um pouquinho mais aí, logo após o fim desta live,
eu quero tratar de alguns aspectos operacionais contigo. Para todos os demais, até sexta.